dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no CJ Podcast. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por participar aqui conosco dessa mesa. E hoje nós temos uma convidada ilustre, uma convidada que vai falar um pouco do que Deus tem feito na vida dela e também um pouco dessas mídias sociais, dessas redes sociais, que eu sei que ela é bem ativa. Irmã Carla, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você, Tiago. É um privilégio. Eu vou falar para você que eu já ouvi alguns testemunhos e o meu coração se encheu assim de tanta alegria. Eu falei, Senhor, como o Senhor é bom. E realmente essa mesa, de uma certa forma, tem edificou muito a minha vida. E eu tenho certeza que edificou muitas outras. Amém, verdade. Que privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. Que isso, é um prazer estar aqui, é um prazer ouvir a sua história. Até comentei com você um pouquinho antes que eu não conheço todos os detalhes da sua história, então para mim vai ser muito legal estar ouvindo um pouquinho da sua vida, um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. Mas antes, eu quero te Sim. convidar a compartilhar, a curtir, a hypar esse vídeo. Manda para um monte de gente, curte o vídeo, nos ajuda a tornar esse canal mais relevante para a gente alcançar mais vidas. Então nos ajude, não custa nada. E tenho certeza que quando você mandar para o seu amigo, para sua família, nos grupos de WhatsApp que você tem, tenho certeza que vão ter vidas ali e pessoas abençoadas, edificadas e tocadas por Cristo. Mas, cara, queria Sim. começar perguntando, na verdade, como é que você conheceu Jesus? Como é que você entregou a sua vida para Jesus? Foi através da vida de quem que você conheceu a Cristo? E também como você chegou nesse ministério? Então, Tiago, a minha história ela é bem, vamos dizer assim, eu sou de uma família que não era muito bem estruturada, isso eu já posso falar para você. Meu pai era alcoólatra, minha mãe se casou com ele muito cedo. Então, assim, a gente veio de uma situação muito difícil em questão financeiras também e muito em questão disso, né, do meu pai. Enfim, era uma vida totalmente desestruturada. Eu me lembro de um episódio, gente, que me marcou muito como criança. Eu lembro que a gente morava numa casa, minha mãe saiu porque ela procurava alternativas para, tipo assim, uma solução para a vida do meu pai. Então ela procurava várias religiões, enfim, muitas religiões. E nada resolvia, porque na realidade, o que resolve? Jesus, né? Tem que Verdade, ser tem que Jesus. ser ele. Aí eu lembro que ela deixou a gente sozinha em casa, e ela foi, e tava eu e meu irmão, eu e o Dadilo, e era noite, madrugada, não lembro, nós ficamos sozinhos em casa, nós éramos criança, tínhamos em média, eu acho que eu tinha 9, o meu irmão tinha 8, e de repente a gente ouviu uns barulhos, já era acho que 2 ou 3 horas da manhã. Aí quando a gente desceu, que era a escada, a gente desceu, um episódio que me marcou muito foi ver meu pai. Meu pai, ele estava totalmente bêbado. E é engraçado porque, Tiago, eu fiquei pensando assim, né, Senhor, o que que eu vou levar? Porque eu pensei em vários episódios, né, e ele me tocou muito. Ele falou, Carla, um dia você falou pra mim que você ia contar o seu testemunho e você não ia ter vergonha de contar aquilo que eu fiz na sua vida. E isso, de uma certa forma, que eu estou contando aqui, é uma maneira de eu desnudar realmente meu coração e falar para vocês que realmente o que Cristo faz nas nossas vidas. E eu lembro que a gente desceu, ele estava totalmente bêbado, ele estava ali, e eu lembro que meu irmão estava frio. Aí eu falei pro meu irmão, pega o cobertor, porque tá muito frio, ele deve estar passando frio. Aí a gente passou o cobertor assim pelas grades. Imagina, 2 crianças de noite, o perigo que era. A gente passou o cobertor assim, cobriu ele. Aí a gente ficou ali com ele o tempo todo e de repente passou a polícia. Aí passou a polícia, parou, olhou pra gente, olhou pra ele e falou: "O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Esse homem tá perturbando vocês, não sei o quê, não sei o que mais". Eu falei: "Não, não, seu policial, por favor, ele é meu pai, não faz nada com ele, não faz nada com ele, ele é meu pai". Aí ele olhou assim: "Cadê? Cadê?", tipo assim, né, o responsável. E hoje, eu como educadora, olhando aquela situação, ele poderia ter chamado, enfim, outros órgãos de proteção para o menor. Naquela época não existia tanto Uhum. como existe hoje, né, Tiago. Aí eu lembro que Seu pai estava na porta da sua casa? isso, na parte de De fora, fora? e nós não tínhamos chave. Ele ficou pelo lado de fora.
E a polícia passou, viu, e ele ficou, né, de uma certa forma ali, assustado com a situação. Aí eu lembro que eu falei, não, ele é nosso pai. Ele falou, não, tudo bem. Ele é o pai de vocês? É. E por isso ficou. A gente ficou, eu lembro que a gente ficou ali naquela situação, até minha mãe chegou. Isso é uma situação que me marcou muito. A outra situação foi que eu já era um pouco maior, tinha meus 10 anos. E eu lembro que eu parei assim, a minha casa, ela tinha um sobrado. E eu parei ali, eu já estava tão cansada, porque era tanta briga, Tiago. Eu vim de um lar realmente muito desestruturado, era briga. Meu pai, ele era totalmente perturbado. E a única pessoa que conseguia acalmar ele, por incrível que pareça, era eu. Eu ia de uma certa forma em cima dele, pegava ele, conseguia acalmar ele. Então, era assim um lar, era briga. Se você tem uma noção, a nossa casa, nós não tínhamos casa, nós tínhamos restos que sobrava de cada briga. Esse era o cenário da minha casa. Aí eu lembro que nesse dia eu parei, assim, que era uma parte de cima, eu olhei assim para baixo, eu olhei e falei assim, nossa, eu tô tão cansada. Uma criança, Thiago, uma criança, porque 10 anos é uma criança. Sim. Aí eu olhei assim, falei, Senhor, nem era Senhor, né? Porque eu não conhecia, era Deus. Tô tão cansada, eu vou me jogar daqui. Pelo menos o meu sofrimento acaba. Tiago, foi tão maravilhoso, porque eu ouvi aquela voz. Foi a primeira vez que eu tenho certeza que eu vi Deus na minha vida. Foi a primeira vez que ele falou assim, Carla, não faça isso. Aí eu parei e falei, Senhor, nossa, é mesmo, eu não vou fazer isso. Aí eu parei, enfim. Essa foi uma das segundas situações que me marcaram muito. Depois disso, uma cliente que já conhecia a nossa história, sabia, porque não tinha cliente, minha mãe sempre trabalhou no salão, enfim. Então tinha pessoas que conheciam muito ela e uma pessoa veio e convidou ela. Vivia convidando, vamos para a igreja, Sandra. Vamos para a igreja, Sandra. Ela, nada. Aí um dia, ela chegou para mim e falou assim, Carla, vamos para a igreja? Eu olhei assim para ela, claro, eu vou. Você tinha quantos anos? Já tinha 12. Ah, tinha 12. Já tinha 12 anos. Aí eu falei, claro, eu vou sim. Era a Lúcia, até me lembro até hoje. Aí ela pegou, então tá bom, eu vou te levar. Aí foi eu e uma prima minha, nós duas. Tiago, quando eu entrei naquela igreja, eu não sabia, para mim, na minha mente, era igreja católica. Sim. Enfim, para mim só existia uma igreja, eu não sabia que tinha, né, outras religiões, enfim. Aí na hora que eu entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção, por isso que eu falo, uma coisa que eu faço até hoje, Thiago, é cumprimentar as pessoas. Porque foi uma maneira que eu vi as pessoas me cumprimentando, mas pegava assim, imagina, era uma criança, 12 anos, a pessoa vinha e falava, a paz do Senhor. Eu olhava assim, nossa, que estranho. A pessoa tá me falando paz do Senhor. Aí vinha a outra, a paz do Senhor. Eu olhava, gente, que lugar que é esse? Primeiro eu já entrei, já vi que não tinha nada de imagem, né? Já vi que era uma coisa totalmente diferente. Aí eu falei, nossa, que lugar diferente. E eu lembro que naquele dia foi somente um filme. Foi o filme de Jesus, aquele bem antigo, eu acho que, não sei se é da sua época, Thiago, mas era um bem antigo que só passava, sempre passava ele. E eu já tinha assistido mais de 10 vezes, mas naquele dia eu senti Cristo na minha vida, ali. Mas eu chorava tanto, eu já tinha assistido mais de 10 vezes aquele filme. Mas eu chorava tanto, aí o pastor, né, lá na frente fez o apelo, eu lembro que eu fui e aceitei Jesus. E ali, ela começou a me levar para a igreja, a moça. E tinha muito cultos, em casa. E eu lembro que eu vou contando para você partes, assim, que marcaram muito a minha vida, que eu vou chegar depois onde eu tenho que Não, chegar. bora. Aí, Tiago, eu lembro que a gente fazia cultos, né, o cristão faz culto em casas. E eu fui num culto desses. E eu lembro que era tantos jovens, Tiago, mas era tantos jovens. E eu estava numa escada, naquelas casas sobrados. E Uhum. eu estava numa escada, né, e era muito, muito, muito jovens ali, todo mundo ali, e o pastor, a gente nem conseguia olhar a cara do pastor. E o pastor começou a pregar, e uma coisa que ele falou assim: Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando. Eu olhei assim, eu falei assim: é impossível. Como é que Jesus vai passar aqui? Olha, tá todo mundo tão apertadinho. Imagina, Jesus não vai passar por aqui. Eu na minha mente. Tiago, eu fiz assim.
Quando eu fiz assim, eu ouvi aquela voz. Eu ouvi uma voz que veio do alto e falou assim: Carla. Ele usou esse termo, Tiago. Carla. Ele não usou o meu termo porque eu lembro que a minha família sempre me chamava de Eli, Lia, qualquer nome, mas nunca Carla. Mas Deus sempre me chamou pelo meu codinome, que é o Carla. Que é o nome que você gosta também, né? Eu aprendi a gostar, né, É. Tiago? Aprendi a gostar do meu nome, mas por causa dessa história, né? Cristo, né? Deus me chamou com esse nome. Aí eu lembro que eu fiz assim, aí eu olhei assim, olhei pro alto. Tiago, quando eu olhei pro alto, eu vi, com esses olhinhos aqui, eu vi ele em cima, assim, de mim, aqueles pés, estava descalço, aqueles pés branquinhos. E ele fez assim, ó, o cabelo dele caiu. Ele fez assim, Carla, é assim que eu ando no meio de vós. Tiago, naquele momento, eu me desmoronei, eu chorei. Chorei, chorei. E eu falava assim, eu lembro, Jesus existe. Jesus existe, Jesus existe, Jesus existe. Eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu falava para mim mesma, né? E eu chorava tanto, e essa experiência me marcou assim, ali, Tiago, ali. Eu sabia que eu nasci para Pra aquela servir o Senhor, loucura. né? É, eu nasci para aquela loucura, né? Porque o evangelho é loucura. E eu preciso, né, deixar aqui uma mensagem para você, jovem, para você, criança, enfim, quem estiver assistindo. Quanto Cristo é vivo. A gente não tem noção de quanto Jesus é vivo. E depois dessa situação, enfim, fui para a igreja, comecei a servir o Senhor, mas teve perseguição, como todo mundo sabe. Muita perseguição para a gente continuar. Minha mãe, para você ter uma noção, para ser resumida, a minha mãe queria prender a mulher que me levou para a igreja, porque eu fiquei tão, eu acho que aquele movimento dentro de mim, Tiago, Impactada, né? eu era uma criança muito triste, Tiago. Vou falar uma coisa para você. Existe criança triste? Existe. Eu hoje sei que existe porque eu trabalho, enfim. Depois eu vou chegar nesse mérito, se Deus assim permitir. Mas eu era uma criança muito triste. E quando eu me deparei com o amor de Deus, sabe quando o coração ele incha? Eu senti como se meu coração enchesse. Aquele coração encheu, 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 encheu. Eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Então, eu comecei a me entregar mesmo. Fui para o batismo, fui batizada em línguas antes de ser batizada em águas. De tanto que eu busquei a Deus. Eu fui tão impactada que eu lembro que eu estava na minha casa, eu acho que isso que deixou a minha mãe um pouco, né? Porque eu fui para minha casa, eu lembro que eu comecei a orar e eu olhava para minha mãe e falava assim: mãe, Jesus existe, sabia? Eu falava para ela: Jesus é maravilhoso, mãe. E eu começava a chorar, Tiago. O amor dele é maravilhoso, mãe. Ele é tão lindo, ele é tão lindo. E eu começava a chorar e começava a falar em outras línguas. Uhum. E ela ficou assim: meu Deus, o que fizeram com a minha filha? E você tinha quantos anos nessa Eu época? já tinha 13 para Ah, tá bom. 14 anos. Porque com 14 eu não me batizei. Hum. Com 14 eu não me batizei. Com 13 fui batizada no Espírito Santo. Com 13 anos. Aí com 14 eu fiz o batismo nas águas. E até então a sua mãe não acompanhava você? Não, nunca acompanhou. Aliás, eu fui a primeira, né, da minha família a ser cristã. E foi tão maravilhoso esse movimento, porque ela pensou que tinham feito uma lavagem cerebral. Cadê minha filha? Quis prender a mulher teve que sair do salão, nunca mais apareceu. E eu lembro que uma situação engraçada, porque eu pedia para ela, mãe, deixa eu ir para a igreja? Ela falava, não, você não vai. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu entrava dentro do banheiro, Thiago, porque ali era o meu porto seguro, era o banheiro. Aí eu entrava dentro do banheiro e falava, Senhor, ela não deixou eu ir hoje. Senhor, olha, só tá vendo. Minhas orações eram assim, Thiago. Enfim, era criança, né? Eu entrava e falava, Senhor, ela não quer que eu vá. Aí, Thiago, eu lembro que passou um mês eu pedindo para minha mãe para eu ir na igreja. Aí, quando chegou a última vez, eu falei, Senhor, sabe o que eu acho? Eu acho que não é para eu ser crente. Porque a minha mãe não quer que eu vá para a igreja, então já sei, não é para eu ser crente. Já sei, tá bom? Já sei. Aí eu saí do banheiro, Thiago. Aí minha mãe veio, filha, você quer ir para a igreja hoje? Aí eu,
Ah, Caramba. Senhor, é para eu ser crente. Eu falei assim: "É para eu ser crente de verdade". Aí foi tão interessante, porque essa daí foi um dos episódios. Depois, foi quando agora eu vou falar, quando eu cheguei na CJ, que foi muito interessante, porque eu trabalhava num lugar, já tinha aí meus 17 anos, e aí você sabe que um pouco mais antes, a gente sempre começava a trabalhar bem cedo. Vai Então, eu cedo, comecei a é. trabalhar com 15, 16, 17 anos, já estava trabalhando, e eu foi nesse trabalho que eu acabei conhecendo a Gleides, a nossa irmã em Cristo aqui da igreja. Aí ela me vivia, né, ela me convidava pra gente tomar café, enfim, almoçar, e ela vinha e falava pra mim, e a gente começou a conversar de Cristo. E eu falava assim pra ela, falava: "Ai, né, vamos na minha igreja, Carla". Eu falei: "Ah, eu vou. Um dia eu vou na sua igreja". "Tá bom, vamos na minha igreja". E eu lembro que toda vez que eu passava pelo Imirim, eu via uma igreja. Não sei se você é dessa época, Thiago, mas a comunidade de Jesus era no Imirim e tinha o desenho, que era um coração, a pomba e a Bíblia, desenhada. Bem na entrada da igreja, assim, Era na o sol. escadinha. Era o Era o sol, sol, o coração e coração a e Bíblia. a Bíblia. Sim, Era assim. sim. E eu passava na frente do Imirim e eu falava assim: "Nossa, um dia se eu sair da minha igreja, eu vou congregar aqui". Só que eu não sabia que essa igreja era a igreja da Gleides. Não Ah, sabia. Mas eu passava porque me chamava a atenção ali, aquele símbolo daquela igreja. Aí ela me chamou: "Vamos, Carla". Eu falei: "Vamos". Tiago, eu era só para falar, ai, como é que eu posso explicar isso? A gente é batista, né, eu era batista e hum, pentecostal, então são 2 coisas totalmente diferentes, né, sim. assim. Mas era Batista Renovada? Sim, era batista Ah, tá renovada, bom. tanto é que fui batizada no Espírito Santo lá, Sim. né, eu fui batizada no Espírito Santo lá. Só que o pentecostal é o pentecostal. E eu já me sentia diferente na minha, onde eu congregava. Aí eu lembro que eu entrei na comunidade de Jesus, eu ouvi uma voz, que era a voz do nosso pastor cantando. Aí eu vi, né, aquela voz, era tudo escuro na época, como tá hoje, voltou, né, então na época também era tudo escuro. Aí a gente tudo lá, eu olhei assim, falei: "Gente, que voz linda é essa?". Aí eu comecei a ouvir, comecei a chorar, 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 e eu vi aquele movimento, aquele falar em línguas, e eu falei: "Meu Deus, que lugar é esse?". Quando eu sentei, olhei para o altar, era um jovem pregando. Eu falei: "Não, não é possível". Aí eu olhei assim, eu falei: "É um jovem?". Thiago, eu fiquei assim tão abismada, porque, né, era tudo mais velho, batista, enfim. Aí eu vi aquele jovem sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Eu olhei e falei: "Meu Deus, isso é possível? É possível ser usado assim?", porque até então eu não tinha aquela noção que uma pessoa podia ser usada daquela maneira. Ele era usado ali, ia falava com as pessoas e tinha aquele movimento, aquela glória. Eu olhei assim, eu cheguei para a Gleides e falei: "Gleides, o que que é aquilo? Esse movimento existe, essa glória existe", porque eu senti uma presença de Deus, Thiago, sensacional. Eu falei: "Meu Deus". Aí, enfim, foi a primeira vez que eu fui para a comunidade de Jesus. Aí eu lembro que na segunda vez eu estava perto da pomba, que tinha uma pomba embaixo também, que era uma pomba. Lá no Imirim Sim, tinha uma sim, pomba, tinha. lembra? Chama no fundo, não No era? fundo, No perto fundo. do Dos toaletes, toaletes, sim. tinha ali a pomba. Aí eu lembro que eu parei bem ali, acho que foi o segundo ou terceiro dia que eu fui pra CJ. Aí eu parei ali, aí eu ouvi, Thiago, vi nítido Deus falar comigo. Ele falou pra mim assim: "Carla, chegou o seu tempo. O seu tempo agora é de aprender a palavra de Deus". Eu falei: "Senhor, é aqui, né? É aqui". Aí ali eu me desliguei da minha igreja e vim para CJ, porque era uma palavra, Tiago, a palavra vinha, pastor Ayrton vinha, com aquelas Sim. palavras que desnudava a gente, de uma forma que eu falava: "Meu Deus, eu preciso me batizar de novo, eu preciso ser". Eu falo que eu tive 3 batismos, né, até agora, né, Senhor, acho que tem mais batismos por aí para ser assim, enfim, eu falo 3 batismos, porque o primeiro
porque eu fui batizada nas águas. O segundo, porque me veio aquela revelação da palavra através da Uhum. comunidade de Jesus. E esse último, como eu ouvi até a Soraya hoje o testemunho de vocês, e eu me identifiquei muito. Depois de tantos anos, tipo assim, servindo ao Senhor, você chega a um momento que você fala assim, meu Deus, todas as situações que você passa na vida, você fala assim, meu Deus, eu pensei que eu te conhecia, eu pensei que eu era crente, mas eu tô te conhecendo agora. Sim. Então eu acho que para mim é o meu terceiro batismo, sabe? De tanto que você vai mergulhando em Deus, de tanto que você vai mergulhando, de tanto que você vai mergulhando, você vai tendo, falando assim, meu Deus, eu preciso me converter mais. Enfim, e a CJ foi isso para mim, foi um marco na minha vida espiritual como de crescimento, porque, gente, o que a gente aprende até hoje, né, através da vida dos nossos pastores. E depois disso que a gente veio para a comunidade, só para acrescentar o que Deus fez, porque, gente, Deus faz, tá? Não pense você que Deus não fez, porque Deus faz. Depois que a gente veio para a CJ, eu falo que eu vim aí, logo em seguida minha mãe veio também. A Deus sua, a sua deu. mãe não estava ainda com você quando você veio para Não, cá. quando eu vim para a CJ, ninguém era crente na minha família. Ah, veio Ninguém era depois. crente. E aí eu comecei a vir, eu falei para minha mãe, mãe, eu conheci um lugar maravilhoso, vamos. Ela falou, ai, tá bom, eu vou. Pronto. Ela veio, não saiu Ah, não, mais. não saio mais. Porque aquele movimento, ela já tinha ido lá na Batista, viu? Mas não, Entendi. Aí ela né? não. Não se identificou. E quando ela veio para a CJ, ela falou, Carla, o que é isso? E eu falo que ela foi mais revelada do que eu. Assim, né, em questão do nosso pastor Pa- usar Palavra de a conhecimento. palavra de Uhum. conhecimento, ela foi muito mais do que eu. E eu lembro que uma das situações foi que, enfim, minha mãe acabou se separando do meu pai. Aí a gente orando, né, para Deus dar uma libertação muito grande para ele. Aí eu lembro que um dia a gente estava no nosso apartamento, aí já foi já o começo da cura do meu pai em relação ao alcoolismo. Aí eu já estava já com 17, 18 anos, né? Já estava com 18 anos quando Deus fez, e eu falo, né? A gente sempre fala que foi aqui esse movimento, essa troca, né? De vir para a comunidade, de ver o mover de Deus ali. Aí eu lembro que um dia ele foi no apartamento onde minha mãe estava, ela já estava separada dele, e ele começou a, enfim, surtar, querer brigar com todo mundo. Aí minha mãe falou: "Eu não quero mais você", enfim. Aí ele foi embora. Aí eu lembro que eu entrei no meu quarto, comecei a orar por ele, porque eu sempre fui, né? Eu falo que eu fui uma das grandes intercessoras dele. E aí eu lembro que eu entrei, comecei a orar por ele, comecei a orar por ele. Aí o Senhor falou pra mim assim: "Hoje eu tô livrando seu pai da morte, por amor à sua vida". Aí eu falei: "Tá bom, Senhor". Aí quando no dia seguinte, a gente estava conversando lá, a gente estava ouvindo umas pessoas, as pessoas, vocês viram, né? A gente fingia que não era nem com a gente, né? Vocês viram um cara, um homem bêbado aqui enchendo o saco? E a gente morava, Tiago, era um lugar assim, lugar assim, como é que eu posso dizer? Livre para tudo. Quem aparecesse ali, alguém podia dar um tiro, enfim. Entendi. Entendeu? Então era livre, o mundo livre que qualquer um podia fazer o que quisesse, com quem quisesse. Aí eu lembro que ele estava enchendo o saco, eu sei que veio um homem e falou assim, pegou o revólver, contando, pegou o revólver, colocou na cabeça dele e falou assim: "Hoje eu mato você". Aí ali dentro, o Senhor falou: "Tá vendo? Eu falei para você que eu dei livramento de morte". Caramba. Tiago, olha, E quem olha o seu Manuel, né? você conhece, né, o seu Não Manu. imagina que passou por tudo isso, não. Passou, ele aprontou muito, viu? Ele aprontou É, muito na vida, fez a gente, mas depois disso, né, eu lembro que ele entrou numa clínica, foi com, enfim, muita oração. Eu lembro que quando a minha mãe não queria mais ele,
Mais uma vez, uma palavra de conhecimento através da vida do Eu, nosso pastor. essa eu lembro. Você lembra Essa eu dessa, lembro. Tiago? Uhum. Então, Deus falou para minha mãe, falou assim, aceita, agora que eu fiz, você não quer? Porque o seu pai estava começando a vir na igreja. Também, lembra, Tiago? É, Exatamente. lembro. Aí Deus usou a vida do nosso pastor, falando, agora que eu tô limpando ele, você não vai querer? Minha mãe falou, Senhor, então derrama amor de novo, porque eu não tenho mais. E Deus é tão maravilhoso porque Deus derramou. E hoje eu vou falar uma coisa, porque o processo de cura com Deus, a gente pensa que é tudo muito rápido e não é rápido. Não. São processos que o Uhum. cristão passa na vida. Todo cristão vai passar por isso um dia. E eu lembro que um dos processos foi que Deus trouxe meu pai de volta, fez ele restaurar o amor dele pela minha mãe por ele, ter condições, assim, de cuidar dela e principalmente de cuidar dos filhos. E eu falo que eu hoje estou vivendo, porque eu vivo com os meus pais, poderia sim, se eu quisesse, eu poderia sair do legado, assim, do É do aconcheguinho aconchego, né, do deles, conforto do com eles, da conforto deles, convivência, né? exatamente, mas eu vejo como se fosse uma restituição para mim, Legal. daqueles anos que me foram roubados. Por que me foram roubados? Os anos da minha infância, da minha adolescência. Hoje, estando, eu lembro que um tempo ele chegou para mim e falou assim: filha, olha o que eu comprei para você, que eu amo decoração, amo coisa de casa. E ele tinha achado tipo um negócio de colocar plantas. Ele falou: olha o que eu trouxe para você, filha, porque eu sei que você gosta. Aí eu olhei assim, e falei: Senhor, só o Senhor mesmo para fazer uma coisa tão linda como essa, né? Porque hoje eu vejo realmente isso, que o que eu tenho vivido hoje com ele, como filha, de ter o privilégio de cuidar dele, ter o privilégio dele também cuidar de mim, de eu poder estar ali vendo o que Deus está fazendo. Eu sei que a obra que ele começa, ele completa, porque Deus é fiel. Só dele ter, assim, tirado ele daquilo e ter devolvido a mente, a sanidade, porque eu tenho certeza, Tiago, que se não fosse Jesus, meu pai estaria nas ruas. Eu, eu lembro que muitas da minha família olhavam pra gente, eu até lembro até hoje, né? Aquele ar, tipo assim, ó, coitados, o que vai ser deles? E hoje, né, as pessoas olham pra gente e realmente vê a glória de Deus, porque eu já vi testemunhos da minha tia mandar pro meu pai, falar assim: "Cara, o que seu pai fez, hein? Ele tá muito mais jovem". Eu falei: "Imagina, tia". "Sim, ele tá muito mais jovem, né? Ele tá tão bem". Eu falei: "É, só Deus sabe". Muita oração. É, É, tremendo, né? Deus faz, Tiago, Deus Que faz. Deus cuida de todos os detalhes, né? E o pastor ensina a gente, né? Que até, até ele aformoseia, né? Formoseia o nosso rosto, nosso semblante, né? E traz Uma nova uma nova alegria. alegria. É, Daquela criança, né, que não sim, tinha alegria, o que Deus fez. Olha, hoje falo até demais, falo até demais. Eu era uma jovem totalmente tímida, não falava com ninguém. Eu lembro que eu era a primeira que sentava na primeira fileira, mas também não falava com ninguém, não tinha muitos amigos, e quando aceitei Jesus, me tornei essa pessoa falante, sim. que gosta de comunicação, enfim, é só ele para fazer isso na vida dos jovens, na vida. Então, assim, jovem, olha, Deus faz, viu? Deus faz mais do que a gente pode imaginar. Eu lembro também de você aqui na igreja, né? Você sempre foi muito ativa, né? E eu lembro de você lá no Ministério Infantil, lá no cultinho. E aí até te perguntei um pouquinho antes, falei, poxa, isso causou alguma influência para a tua vida profissional e tal? Então, eu queria que você comentasse um pouco o trabalho que você fazia e aí como isso influenciou também a tua vida profissional, como é que foi essa transição, como é que foi
E esse presente de Deus, né? Porque eu acredito Sim, também que a nossa vida profissional é um presente de Deus, né? É algo que Deus nos concede e nos habilita e nos capacita a viver, né? é verdade, Thiago, porque eu lembro que o Coutinho foi um presente de Deus na minha vida, as crianças, enfim. Foi muito bom esse tempo que eu fiquei com as crianças e foi por causa delas que eu escolhi a minha profissão. Legal. Sou pedagoga, também sou ai, Pedagoga. isso, gente. Enfim, dá um nervoso, viu? E tenho também minha segunda graduação em artes. Então, para mim, quando eu escolhi a minha profissão, foi por influência das crianças daqui. E eu lembro que quando eu escolhi, eu falei assim: Senhor, tudo bem, você quer que eu seja professora? Eu vou ser professora, mas eu só vou ser professora se eu for concursada na prefeitura de São Paulo. Não quero estado, não quero outra prefeitura, eu só quero só se for da prefeitura de São E Paulo. tinha algum motivo para esse Sim, pedido? mas a prefeitura de São Paulo é muito mais reconhecido, né, como Ah, para você que é professor. Fora os benefícios, enfim, questão financeira, muito mais reconhecimento quando você é da prefeitura de São Paulo. Do estado, o estado tanto é que, enfim, a educação está caminhando, né, Tiago? Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas o estado, ela não tem tanta valorização, né, para a ah, questão do professor. E eu queria ser professora da da prefeitura. prefeitura de São Paulo. Eu lembro que eu fiz o concurso, teve 3 concursos. E eu falei assim: "Eu vou fazer os 3". Passei nos 3, Thiago. Ah, que legal. Passei nos 3. Eu não tinha nem terminado a faculdade, faltava 2 anos para eu terminar a faculdade, e eu passei antes de terminar a faculdade. Eu lembro que eu orei, eu falei: "Senhor, eu passei nos 3, o que que eu vou fazer? Não posso ser chamada, Senhor. Não deixa eu ser chamada antes disso, Pai, por Porque você só favor". podia lecionar depois de ter Sim, eu tinha que ter o completado o diploma diploma. Ah, ainda. Tinha que ter o diploma em mão. Olha que loucura, Thiago. A pessoa, né, vai e pela você foi antes? bem antes, Mas, 2 mas anos. você foi mais para teste ou você foi Não, assim, pô, não, vou, porque assim, eu sei que demora para eles chamarem também, demora para né? eles chamarem. Então, assim, eu fui porque eu queria ser e eu sabia que eles demoravam para chamar. Então eu Tá falei: bom. "Então, eu vou". E o concurso é assim, quem é mais velho passa na sua frente, quem é mãe passa na sua frente, Ah, quem já leciona mais tempo e tem mais, tipo assim, tem mais de 2 graduações, passam na sua frente. Então tem várias coisas que vai influenciar na sua colocação. entendi. Então, de uma certa forma, isso acabou me levando lá para baixo. Eu falei: "Eu sei, Senhor, foi o Senhor". Eu ainda falei: "Senhor, foi o Senhor, então amém. O Senhor permitiu, então amém". Aí eu lembro que da última que eu já tinha feito, já estava com o diploma na mão, e eu falei: "Senhor, já faz 3 anos, pelo amor de Deus, já deu, tá bom, pode me chamar, pai". Eu lembro, Thiago, que faltava 2, eu era 403, aí eu já estava na 400, eu falei: "Senhor, pelo amor de Deus, olha, só 3, pelo amor de Deus". Aí na outra chamada eu fui chamada, enfim, foi uma bênção de Deus, né, porque eu fui chamada em 2019, E você se antes formou da quando? pandemia. Ah, porque eu lembro, assim, de um post seu, em que você estava comemorando que você foi chamada para lecionar. Mas você lecionava em outra Sim, escola? lecionava na prefeitura de Osasco, então eu precisava Ah, trabalhar, né, sim. aí eu acabei passando lá também, então eu passei em 4. Aí eu passei lá também, aí eu acabei optando indo para lá mesmo, para Osasco, fiquei lá em Osasco 1 ano e meio, porque aí depois já fui chamada na prefeitura de São Paulo, para a área de educação infantil. E logo em seguida veio a pandemia, e foi um escape de Deus, Thiago, tão tremendo, porque foi outubro de 2019 eu fui chamada. A pandemia veio em 2020, Fevereiro? março. Fevereiro, março, é. Tipo assim, estourou em março, na É, realidade, já é. estava, né, estourando. Eles esperaram o carnaval, Sim, verdade. esperaram o carnaval, aí depois estourou. Aí eu fui chamada, eu falei: "Senhor, obrigada, né, porque eu pude sustentar os meus pais nesse meio tempo, né, que eles ficaram, não receberam nenhum salário, enfim. Então eu pude Ajudar. sustentar a casa durante esse tempo, né". Então eu fiquei assim, eu falei: "Nossa, Deus, como o Senhor é perfeito, a gente não entende".
Mas tudo que Deus faz é tão assim, né, orgânico, tudo vai Flui. fluindo de É, uma forma flui. tão linda. E ser pedagoga para mim me abriu muito o meu entendimento. Por quê? A gente tem uma certa tendência de, ai, como é que eu posso dizer? De da gente, sabe, tipo, esse aqui não. E a pedagogia, de uma certa forma, ela dá uma amplia um pouco o nosso olhar, nos tira um pouquinho da caixinha para enxergar que todo ser humano é um ser humano, que precisa de um olhar especial. E, além disso, as crianças, para mim, a criança, né? As crianças, para mim, é ter esse olhar de imaginar que hoje você pode ajudar essas crianças Sim, de uma, sabe, a construir aquilo que eu não tive na minha infância. Porque quando você pega um professor que está disposto a ter, porque eu não tive, porque eu vivia, a gente vivia, né, numas viagens, né? A gente nunca tinha um porto seguro na minha casa. Então a gente sempre não tinha uma escola, a gente vivia mudando de escola. entendi. Enfim, então quando você é professor, você acaba influenciando de uma certa forma aquele pequeno. Claro. Leciona para qual idade? Então, sou da educação infantil, os menorzinhos mesmo. Ah, tá Os bom. menorzinhos E mesmo. sempre foi assim? E você escolhe, É, tipo, o que sim, você porque quer o lecionar? concurso que eu prestei são, como eu falei, são 3, né? Então eu prestei para educação infantil, para o Fundi 1 e para o EMEI. São Ah, tá 3 faixas bom. etárias diferentes. Entendi. Então eu fui mesmo para educação infantil. Infantil. Que é a criança pequenininha, né? Pequenininhas mesmo. E você tem bastante Pequenininhas influência e, de certa forma, algum tipo de controle, né? na realidade, se eu fosse escolher, até que a alfabetização ainda seria legal, mas eu gosto dos pequenos. Tá Até a bom. alfabetização, agora os maiorzinhos, assim, sabe? Sim, sim. É, e agora você vive um momento diferente, né? Um momento que eu diria que é até novo, que também você ajuda nas visitas, ajuda no evangelismo daqui da igreja. E eu também queria saber um pouquinho como é que é para você isso, como é que você se sente nesse ambiente. Então, Tiago, eu lembro que eu sempre quis trabalhar na obra. A gente gosta, né? Principalmente, Sim. a partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer se sentir útil, né? Quer Isso, se para a sentir. obra, a É, gente quer fazer a obra. E eu lembro que eu sempre quis, de uma certa forma, trabalhar na obra. E o grupo de visitas da CJ, ou o grupo de intercessão da Comunidade de Jesus, para mim foram 2 ministérios que eu amo fazer, né? Eu sei que é o meu chamado, hoje como aí, serva do Senhor, eu vejo como é o meu chamado mesmo, principalmente a intercessão. Eu amo a visita, mas eu acho que eu tenho um carinho muito especial pela intercessão, né, de orar, é um dos meus chamados, é a intercessão. Então, quando Deus me chamou para orar, eu lembro que a pastora Marina, ela sempre falava assim: "Olha, Carla, vocês são pessoas que precisam andar no fogo". eu lembro dela falando isso para várias É. pessoas. "Vocês precisam andar no fogo", e realmente, Tiago, eu preciso. Eu preciso dessa vida de oração, sabe? É Uhum. impressionante, porque dessa vida de buscar o Senhor, dessa vida de interceder pelas pessoas, e aí é tão engraçado, porque as pessoas, às vezes, você nem vai atrás, as pessoas já vêm, Carla, pelo amor, ora por mim nisso. Então, Tiago, e esse ministério, de uma certa forma, realmente é andar no fogo. E a intercessão é dos ministérios que eu falo que é pouco visto, né? É um pouco. É você e Deus. Sim, né? É E você e Deus. você recebe do Senhor, né? Sim. Sim, e você, ter o coração, assim, de você estar sentindo aquilo que a pessoa precisa, de você se colocar na brecha para alguém, de você estar orando por alguém, de estar orando pela igreja, de estar orando pelos nossos pastores, né. Então eu vejo isso como um ministério muito
maravilhoso. Eu sou grata a Deus por ter me dado esse privilégio de trabalhar, de orar pelas pessoas. E a visita, para mim também, é uma maneira de, como é que eu posso dizer? É um presente de Deus, né? Tá com outras pessoas, poder ajudar nossos irmãos em Cristo, de uma certa forma. Então, o Anderson tem feito, de uma certa forma, um ministério maravilhoso, direcionando para as visitas, e a gente tem visto esse crescimento, né? Esse crescimento da obra, uma expansão, né, É. desse ministério de visita. E tem sido muito bom para mim, para a gente. Nós temos aí 3 grupos, praticamente, que tá indo para os braços, né? Eu falo que é os braços do Senhor, tá alcançando quem Sim. precisa ser alcançado. Então a gente tem visto realmente o florescer de Deus nesse ministério tão lindo. E é muito legal, assim, para mim, apesar de eu não fazer parte do Ministério de Visita, né, mas, eh, a Rafa, ela se engajou, né, então ela tem ido com vocês. A Rafa, minha filha, tem 15 anos, e ela tem, na medida do possível também, ela tem ido com vocês, e aí vocês passam também a ser um tipo de referência para ela, que eu acho muito legal, eu acho muito bonito. E ela adora estar com vocês, né, nas agendas. É verdade. Eu lembro E que ela falava assim: "Ai, como é que ela fala? É o culto das senhoras". e ela abraça, ela gosta de conversar, Ai. né, então é muito legal, porque assim como a gente foi abençoado, agora a gente pode ser uma inspiração, né, para os mais jovens, para as pessoas que estão com Sim, a gente, verdade. né. Verdade, é Então, verdade. muito legal. Eh, e eu sei também, que você tem lá, nas redes sociais, principalmente eu vejo pelo Insta, né, Sim, que você tem lá uma página, e você fala bastante coisa de mulheres, também de isso. moda. Enfim. Não é muito a minha praia, obviamente, mas eu sei que você É, tem, e às vezes a Soraya mostra assim: "Ah, olha que legal, tal, não sei o quê". olha, E Tiago, esse canal, eu falo, né, que é Deus sabe, né, os caminhos que ele levando a gente, né, esses caminhos. Porque também foi na pandemia que nasceu, que eu vi uma oportunidade de evangelismo ali. De repente, né, para as pessoas falar: "Ai, é fútil". Eu já ouvi isso, né, de algumas pessoas: "Ai, é fútil". Eu falei: "Quem disse que, mulher, cuidar de mulher ou ver aquilo que a mulher precisa é fútil", né. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo realmente uma oportunidade da gente levar Cristo de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais leve, até mesmo para a mulher. Então, assim, eu tenho mesmo o meu canal, ali eu posto, enfim, Deus tem me abençoado até mesmo nessas redes sociais. E eu vejo ali que, principalmente pra gente que é mulher solteira, é uma oportunidade da gente estar levando, até mesmo para você, mulher que é solteira, da igreja, eh, Deus tem planos para você que você nem imagina. Você não precisa ser necessariamente uma mulher casada, mas Deus de repente quer usar você de uma outra forma, para alcançar outras mulheres. E eu vejo, Tiago, realmente esse alcance. Nesse sentido, eu já recebi testemunho, tanto é falando: "Carla, que lindo", né, porque às vezes no meu history eu posto mensagens de mulheres como ser uma mulher sábia, e eu às vezes recebo as mulheres vindo e falando: "Carla, nossa, como eu precisava disso, obrigada por essa mensagem, como me edificou". E às vezes não são nem mulheres que eu nem conheço, Thiago, só conheço pelas redes sociais e uhum, mulheres assim, sabe. Então, assim, a gente vê que esse canal que você está fazendo, como é importante. Isso que você está fazendo aqui para levar para as pessoas serem edificadas, pessoas serem tocadas, isso é muito importante, porque é um meio de evangelismo que a gente tem sim, hoje. sim, Esse meio de evangelismo é muito potente. E a gente usar isso, por exemplo, né, através da moda, de uma make. Aí, de repente, você atrai ela, de repente, daqui a pouco ela tá ali na sua página, recebe um versículo bíblico, recebe uma mensagem no final de semana. Então, isso, para mim, de uma certa forma, está sendo muito edificante. Então, eu tô assim nesse meu mundo virtual, está sendo muito edificante. eu já vi, por exemplo, o jovem falando que viu um post e achou bonito, e foi para a igreja por causa do post. Então Então, eu acho que é uma forma de evangelizar mesmo, da gente semear, né. semear. E esse É, campo, querendo ou não, esse campo evangelístico está muito amplo, né, é, Tiago?
tá muito amplo esse campo de evangelismo, porque as pessoas podem ser. Ó, quantas pessoas vão poder ser edificadas com isso aqui? Eu, Sim, por exemplo, fui hoje de manhã. De manhã, ouvindo você e a Soraya ali, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, Senhor. Então, assim, quanto que a gente pode fazer? É dando um clique. é, Não é verdade? é, Compartilhando. compartilhando. Você pode compartilhar isso, porque outras pessoas podem ser edificadas, podem ser tocadas através de um testemunho que você pode agora passar para alguém que está precisando. É. Então, eu acho que a gente tem que usar as redes sociais para bênção, né? Para semear a palavra do Senhor, para falar de coisas também, de grupos que você faz parte, né? Então, por exemplo, você Sim, como mulher, sim. você pode falar um pouco de moda, de como se vestir bem, sem, Isso, sem ser vulgar, modéstia. né? Com modéstia, É, verdade. então, eu acho que dá pra gente usar bastante as mídias sociais para poder levar conteúdos bons, né? Verdade. Então, e acho que um pouco desse podcast também é isso, né? Quando a gente pensou nele, a gente pensou assim, pô, eu não quero ficar pegando gente famosinha. Não tô desqualificando as pessoas famosas, mas assim, eu quero pegar gente como a Gente como a gente, gente. né? Gente que tá no dia a dia, né? Verdade. Que, pô, que a gente se vê, a gente às vezes se fala tal, para mostrar que é real, que Jesus é real, Jesus é que, mu- vivo. que muda a Nossa, vida das pessoas, que constrói histórias novas. Então, quando a gente fez a concepção desse podcast, foi para isso, para trazer as pessoas reais, né, de vidas normais, demais. e falar do que Deus fez na vida delas. E muito mais, eu imagino que muito mais do que você falar, né? Eu já ouvi muitos textos, não desqualificando, imagina de modo algum, mas aqui eu não tô falando que eu consegui um iate, tá, gente? E muito menos uma casa, mas eu vou falar uma coisa pra você, o que eu conquistei. Eu conquistei uma Carla totalmente curada aqui dentro, olha. Jesus, o que Jesus faz na nossa vida, gente. Olha, se a gente pudesse, né, Tiago? Se a gente pudesse abrir a cabeça e mostrar para vocês o quanto esse amor de Deus é grande, o quanto ele nos ama, o quanto ele quer fazer nas nossas vidas, você agora abriria seu coração para Cristo, porque olha, vale a pena, né, nessa jornada, né, Tiago? Ele é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida, né? Assim, é, não tem melhor decisão do que essa, do que servir a Cristo, independente do teu plano, do teu projeto de vida. A melhor decisão é Ele. É Cristo. E, e eu sou fruto também desse ministério, né? Daqui da igreja, de conhecer a Cristo através desse ministério. Então, eu, eu, eu não tenho como não recomendar, como não abraçar essa causa, como falar desse Verdade. ministério, como falar do amor de Cristo através daqui dos nossos pastores, né? É verdade. E falando nisso, olha que coisa mais linda, né, Tiago? Falando para os jovens, principalmente, o quanto ele pode fazer, o quanto ele fez na sua vida, o quanto ele fez na minha vida, Sim. o quanto ele pode nos transformar, porque eu lembro da oração de Jabes. Nosso pastor Pastor falou falou, ontem, né? exatamente, falou da oração de Jabes, um jovem que Deus mudou a história dele para sempre e a gente se identifica. Porque a gente olha para nossa história e a gente fala, Senhor, o Senhor faz. O Senhor faz. E é interessante, né? Porque Jabes já tem um rótulo pelo próprio nome dele, né? E Deus muda toda a história dele. Deus Muda. trabalha na vida, através da vida dele. Então, E a gente vive isso, né, é, Tiago? O que a gente viveu? é, O que que a gente tem vivido? E eu posso até imaginar, porque eu tenho certeza que ainda tem mais. Sabe, Tiago, eu sim, tenho uma certeza assim dentro de mim que o que Deus tem ainda tem muito mais para revelar pra gente. O que a gente mergulhou, a gente ainda mergulhou pouco, o que a gente ainda tem que mergulhar mais. é, Porque não é só isso. Porque eu já falo isso para muitas mulheres, né? Eu falo assim, gente, não é só isso. O que Deus tem é mais. O que Deus quer fazer através da nossa vida é muito mais. Às vezes a gente fica pensando, não é só isso. Não, tem mais. Com Deus sempre tem mais. sempre tem mais. É, Sempre, Tiago. é um rio, né? É um rio que flui, né? Que não para, né? Uma corrente. E é a Então, alegria de saber. alegria, né? Saber que tem, não para por aqui. A nossa Sim, vida é assim, gente, o que Cristo tem para fazer na nossa vida é assim, ó, não para de tão maravilhoso que é. verdade.
Carla, acho que a gente Ai, está é encaminhando para o final. mesmo. Muito legal Foi conhecer a uma tua bênção, história. Tiago. Olha, Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui. Não sei se você tem algum recado, alguma mensagem ah, final, que você se sentisse à vontade. ai, tenho sim. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, você por ter feito esse convite para mim. Foi uma surpresa. Até falei para minha mãe, mãe, o que que eu vou falar? E de ver assim como foi gostoso essa tarde, né? A gente falar Sim, da glória de Deus, é sempre bom falar da glória de Deus. Eu queria agradecer a Gleides, que foi que me apresentou a CJ, enfim, minha mãe, meu pai, meus amores da minha vida. E para você que está aí assistindo, olha, Deus é bom. deixa a tua Ah, posso página. deixar. É Pode, só claro. arroba Carla underline K com CAH 01 em todas as minhas redes, seja no TikTok, no Instagram e tem mais alguma? Acho que é Facebook? Facebook, nem uso mais Não, Facebook, tá bom, Thiago. então tá bom. Coisa de velho. Mas o YouTube YouTube, tá é a bom. mesma, Legal. tá bom? Bacana. Obrigado, Carla. Imagina. Prazer. Foi uma bênção. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado por tudo. Tamo junto. Amém. Tchau, gente.